Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 8 de março e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar e é um Fala Baixada super especial. Vou conversar aqui com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros. Professora Daniele Barros, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e num dia especial como esse, que é o dia 8 de março. É um programa, na verdade, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? Que coisa boa a gente poder representar tantas outras mulheres da Baixada Fluminense e do estado do Rio de Janeiro aqui neste programa. É verdade que na sua gestão, na secretaria, a senhora prioriza muito as iniciativas populares e as iniciativas produzidas por mulheres, é isso? Sim, eu sou mulher, sou professora, sou da Baixada Fluminense, tenho na minha mãe e na minha avó são grandes inspiradoras do meu trabalho e eu tento devolver isso, inspirando outras mulheres e trazendo as mulheres para estarem ao meu lado. Então, a Secretaria de Cultura, apesar de já ser um lugar muito plural, é também um lugar de muitas mulheres servidoras que servem a cultura do estado do Rio de Janeiro. Agora, secretária, um estado com 92 municípios, Isso. Não sei se... Eu vou perguntar para ser esclarecido a respeito, é uma curiosidade que eu tenho. Sim. A mesma jeito de ser secretária de Cultura na cidade do Rio de Janeiro ou na Baixada Fluminense é diferente quando projeta a secretaria para o interior do estado, para Itaperuna, para Campos, para Italva, ou o planejamento é o mesmo? Não, na verdade, a Secretaria de Estado ela tem esse desafio de cuidar dos 92 municípios do estado, apesar de estar sediado na capital, sediada no Rio de Janeiro, ali na Biblioteca Parque. E nós temos investido tempo no diálogo com os gestores das pastas, mesmo aqueles do mais interior, Varriçai, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, Volta Redonda. Nós temos conversado com esses gestores e nesse diálogo a gente vai entendendo a especificidade de cada município e vai tentando ampliar a nossa rede de trabalho e também tentando identificar quem são esses fazedores de cultura. Eu tenho uma experiência muito interessante com relação a isso. Nós operacionalizamos recentemente cerca de 104 milhões de reais, que é fruto da Lei Aldir Blanc, um recurso que veio do governo federal para salvar a cultura e apoiar os artistas num momento de muita dificuldade. E andando pelo interior do estado, nós chegamos numa cidade do Noroeste que se chama Italva. E aí eu fui olhar para o mapeamento dos fazedores de cultura de Italva. E aí o secretário, na época, muito feliz, falou assim, olha, eu consegui reunir ali naquela sala, secretária, todos os fazedores de cultura da cidade, para a senhora conversar. E eu fui muito animada a entrar na sala. E quando eu cheguei na sala, tinham exatamente 7 pessoas da cultura. E aí eu perguntei o número de habitantes de Italva, que passavam de 10 mil habitantes, e eu falei assim, não pode ter somente 7 fazedores de cultura numa cidade como Italva. E aí a gente começou a repensar quais eram os movimentos culturais da cidade. E aí, em diálogo com o secretário, também com o prefeito na época, eu descobri que em Italva tinha o Festival do Quibe. E eu perguntei, cadê a pessoa que faz o Festival do Quibe? Ela faz cultura? Faz. Cadê o maestro da igreja? Ele faz cultura? Ele faz. Cadê a Maria, o José do Alto de Natal de Páscoa, que é da Igreja Católica? Eles também fazem cultura. O maestro da banda marcial. Por quê? Muitas das vezes as pessoas não conseguem só viver de cultura no interior do estado, mas elas são também eles também são fazedores de cultura. Secretária Daniele Barros, a senhora deu um enfoque exatamente no que eu percebo quando viajo pelo interior.
a gente vê muitas iniciativas culturais dos mais diversos setores. Sim. Aí me ocorreu aqui perguntar à senhora, que é uma curiosidade, né? Com relação ao artesanato, se a senhora encontra muita gente de artesanato nessas suas andanças. Sem dúvida, sem dúvida. O artesanato tem um potencial incrível no estado do Rio de Janeiro. Aonde a gente vai, a gente encontra o artesanato que retrata a linguagem da cidade e a linguagem do próprio artesão. Então, nem todo artesanato é cultura, mas tem muito artesanato que fala da cultura e a gente tem trazido para perto da gente através dos nossos editais. Prefeituras têm apoiado essas iniciativas do governo do estado? A senhora tem trabalhado juntos ou quando chega em alguns lugares que pode existir uma resistência política ou uma questiúncola qualquer? Às vezes a senhora encontra isso e tem que atuar para dissipar, para juntar? Olha, eu tenho o costume de bater continência para os prefeitos, para os secretários de cultura. Sempre que eu vou à cidade, eu procuro ligar, avisar que estou na cidade, procuro fazer uma agenda e procuro conjugar essa relação de diálogo que sempre quem ganha, quando a gente consegue fazer isso, colocar as siglas partidárias de lado, focar na política pública, é de fato o fazedor de cultura que está lá na ponta, que é do estado, mas que é primeiro do município. Então a gente procura olhar para a política pública criando exatamente essas pontes que une os entes e beneficia a população. Por outro lado, a senhora falou para a gente aqui que recebeu recursos da Lei Aldir Blanc. São Sim. recursos do governo federal. Sim. Por parte do Ministério da Cultura, qual é a sua relação? Qual tem sido a relação com o governo federal? Nós temos uma boa relação com o governo federal, ainda não tivemos a oportunidade de fato, estreitarmos os nossos laços de maneira a ampliarmos as nossas políticas. Mas nós temos construído isso, nós temos um convênio com a Ancine, que é ligado ao governo federal, que tem nos permitido construir cinemas nas cidades do interior. Serão pelo menos 5 cinemas construídos, alguns já estão em fase de construção. Nós trouxemos para a Secretaria de Estado mais de 18 milhões de reais, estamos operando esses recursos, temos outros convênios vigentes, convênio com Ponto de Cultura, convênio do PADEC, que nós estamos repactuando. Então, temos uma relação de trabalho com o governo federal que é importante para manter a secretaria viva. E a reciprocidade? Isso a senhora está falando, a senhora buscando o Ministério da Cultura, mas o Ministério da Cultura não tem buscado a secretaria, foi isso que eu entendi ou eu estou errado? Não, o governo federal também tem mantido uma relação com a Secretaria de Cultura. Na verdade, neste final do ano, não só com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, mas com as diversas secretarias de todo o país, porque a Lei Aldir Blanc permitiu esse processo de aproximação. Sei. Eu estou perguntando isso porque às vezes as pessoas, por exemplo, a senhora eu sei, né, que tem uma experiência grande na educação, na cultura, é uma profissional comprovadamente dedicada nessa área. Mas quando a gente vai exercer uma função pública de comando, às vezes existem lá outros projetos e outros interesses que ou são compatíveis ou não são compatíveis com a nova gestão. Qual é o seu jeito de trabalhar? Quando enxerga o que pode funcionar, o que coincidiu com o que a senhora pensa, ou a senhora esquece tudo que encontrou e vamos fazer tudo novo? Nós chegamos na Secretaria de Cultura no dia 6 de dezembro de 2019. Quando nós chegamos lá, nós buscamos fazer um diagnóstico daquilo que estava sendo operado pela Secretaria de Cultura. Era uma casa com muitos desafios, nós precisávamos restabelecer as relações entre os próprios servidores, já conseguimos superar isso. É muito bom quando a gente passa pela casa e percebe que as pessoas estão trabalhando,
por isso estão entregando resultados, e isso num clima muito amistoso, num clima onde que a gente percebe que as pessoas estão felizes. Então, nós viramos essa página. Também procuramos olhar para aqueles pactos que já tinham sido feitos, mas que estavam interrompidos com relação aos nossos convênios e essa articulação com o governo federal. Hoje nós temos todos eles resolvidos e acontecendo. O Cinema da Cidade é um exemplo disso. Ele não é uma matéria da minha gestão, mas foi nessa gestão que foi resgatado. Porque tem muita coisa boa que as pessoas fizeram e construíram que precisa ser valorizada. Eu sempre faço esse diálogo com aquilo que a gente tem de memória, com aquilo com que outras pessoas construíram e que foram boas construções e por isso merecem ser repetidas, deixando todo aquele processo da vaidade de lado e olhando, dizendo, foi muito bom, merece que seja feito de novo, e a gente vai operando no sentido de rememorar essas ações e implementando coisas novas. Muitas das vezes, muito obrigada também pelo próprio movimento da vida e do tempo. Olhando para isso, eu trago essa experiência com relação à pandemia. Na pandemia, nós precisávamos operar a política pública num diálogo com essa situação sanitária. Então, nesse momento, era preciso se fazer um edital que permitisse que as pessoas ficassem em casa, mas pudessem trabalhar e pudessem trabalhar apoiado pelo Estado. Foi nesse movimento que nós operacionalizamos pela primeira vez o Fundo Estadual de Cultura, um fundo que já existia desde 1998, por isso, por 22 anos, a política pública estava instituída, mas nunca tinha sido operacionalizada. Então, nós colocamos o Fundo de Cultura para funcionar e logo no início da pandemia fizemos o nosso primeiro edital, que foi o edital Cultura Presente nas Redes, que permitiu que 1.500 artistas espalhados pelo estado do Rio de Janeiro todo pudessem receber o recurso de R$ 2.500 para disponibilizar as suas artes através das redes sociais, beneficiando o artista que estava trabalhando, que precisava de trabalho, mas também beneficiando nós, você, espectador, que estava na sua casa, vivendo um processo de isolamento social e queria consumir cultura e pôde consumir cultura através das redes, beneficiado pelo Estado, levando para a casa das pessoas a cultura fluminense, dando voz à cultura fluminense, permitindo que a cultura fluminense pudesse se expressar, alimentando a alma daqueles que gostam e que precisam consumir cultura e permitindo que a cultura mostrasse a sua essencialidade no momento de pandemia. Secretária Daniele Barros, eu queria perguntar à senhora, a sede, o seu gabinete, a sede da Secretaria de Estado de Cultura, ela está exatamente dentro de uma biblioteca, né? É o Templo da Cultura Fluminense. A mais importante biblioteca do nosso estado, que é a Biblioteca Parque. Sim, sim. Agora, a senhora teme que os livros, como a gente vê, sejam muito rapidamente substituídos pela tecnologia e pelo palm top, pelo telefone, pelo computador? A Secretaria de Cultura tem feito um esforço para que nós não cheguemos nesse lugar. Sim. Inclusive, hoje nós tivemos lá na Biblioteca Parque uma atividade lindíssima, que foi uma atividade ligada à leitura acessível, onde nós recebemos grupos de 10 crianças, de 10 em 10 crianças, que já convivem umas com as outras, crianças especiais que puderam desfrutar de um acervo de mais de 13 mil livros. É muito comum hoje, e eu vivi essa experiência com meu filho, eles ainda muito pequenininhos, pegarem livros e tentarem virar as páginas dos livros como se estivessem mexendo
num celular. Então, é um esforço que a Secretaria de Cultura tem feito para que a gente possa fazer com que a leitura através do livro, possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, e é por isso que a gente tem um projeto, um programa chamado Libertação dos Livros. A gente liberta livros em praças públicas, permitindo que de graça as pessoas possam receber esse bem. E também temos levado as pessoas à Biblioteca Parque para que elas possam desfrutar desse convívio com o livro e desfrutar de uma leitura, e de uma leitura muito potente, porque o acervo da Biblioteca Parque é um acervo muito completo. Temos também trabalhado em outros programas. O Rota da Leitura foi um programa que foi muito potencializado no tempo da pandemia, onde as pessoas têm a possibilidade de entrar em contato através das redes sociais com a nossa equipe da Secretaria de Cultura, disponibilizando parte do seu acervo pessoal, que já foi lido e que já não tem mais um lugar na sua estante, para a Biblioteca Parque. A gente manda um carro buscar esses livros na casa dessas pessoas, desses doadores, e a gente vai montando, a partir desses livros, bibliotecas em escolas, em sedes de associações, justamente para a gente permitir que as pessoas possam ter o contato com a literatura. Isso não pode morrer. E eu quero aproveitar esse espaço do Fala Baixada para motivar os pais, professores, né, a terem, né, esse cuidado com a literatura, incentivar a leitura no ambiente escolar, a leitura através do livro no ambiente escolar. É importante que nos nossos domicílios, se você pode, compre um livro. Tem um programa que funciona, que é um programa apoiado pelo Estado e pela imprensa oficial, que vende livros a R$2, é o programa Mais Leitura. Lá na Biblioteca Parque tem uma sede desse programa. Então, se você em algum momento passa ali pelo Saara, entra na Biblioteca Parque, você vai conseguir comprar, com R$10 você leva 5 livros. E eu quero motivar você a participar desse programa e levar a literatura para a sua casa, para motivar seu filho, seu sobrinho, seu neto, enteado, vizinho, a desfrutar dessa delícia que é poder pegar o livro, virar uma página, contar uma história. A gente precisa realmente sensibilizar as famílias para esse movimento. Sem prejuízo da tecnologia. Sem prejuízo da tecnologia. Secretária Daniele Barros, eu vou pedir licença para alguns minutos para o nosso intervalo. Perfeito. E eu queria propor no próximo bloco que nós possamos falar sobre a integração da ciência e tecnologia, né, que existe a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, com a sua secretaria e também com a Secretaria de Estado da Educação. Perfeito. Esse é um ponto. E o outro ponto, e a senhora falou de doações de livro, vamos comentar um pouco daquele crime cometido lá pela Universidade Gama Filho, onde milhares de livros, não sei se ainda continuam jogados lá, mas a senhora vai explicar bem para a gente. Estou conversando aqui com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, a professora Daniele Barros. Daqui a pouquinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros. Professora Daniele, prometemos falar do caso lá da faculdade da Universidade Gama Filho. Foi um episódio desastroso, né? Criminoso, né, aquilo? Hã? Não dá para jogar livro fora, né? A gente doa, a gente permite que outros espaços possam ser construídos a partir de um acervo que talvez não caiba mais em determinados espaços, mas, de fato,
jogar livro fora, deixar livro ao relento, a gente não pode permitir. Inclusive, o Rota da Leitura serve para isso, sabe, Mauro? Então, pode ligar para a gente lá na Esse é um Biblioteca projeto muito Parque, interessante, né? e pode mandar, que a gente aceita lá na Biblioteca Parque, pode mandar esses livros para lá. Um aviso aí para a universidade que a gente aceita, acolhe, e a partir desses livros a gente vai montando outras bibliotecas para que possa servir o povo. Secretária, quando o livro é um livro raro, a senhora tem gente que recupera, como é que é? E outra coisa que eu ia perguntar no bloco anterior, e não me ocorreu, está me ocorrendo agora, é quem que pode frequentar, qual o olhar? É para quem? Aquela Biblioteca Parque e muitas outras bibliotecas. Duas perguntas muito interessantes. Primeiro, que nós temos o maior carinho com todos os livros, principalmente esses que cumprem o pré-requisito da raridade. Nós temos na Biblioteca Parque, ali da Central do Brasil, um acervo importantíssimo que nós chamamos de Guanabarina, conta a história da Guanabara. É um acervo que tem que ficar condicionado de uma maneira muito especial. Desculpa. Para quem não sabe, Guanabara era o nome do antigo estado do Rio, né? Isso, então conta a nossa história. Conta toda a história. Conta a nossa bacana. história. E nós temos bibliotecárias que estão lá justamente para conduzir todo o público e contar a história desse acervo e permitir que esse acervo seja visitado não só pelos acadêmicos, que nos procuram muito para isso, do estado do Rio de Janeiro e de fora do nosso estado, mas por toda a população. Nós permitimos, a Biblioteca Parque é um lugar inclusivo, onde todos podem visitar. Então, desde criança, tem acervo para criança, tem acervo para infanto-juvenil, para adolescente, para jovens, tem literatura destinada para os acadêmicos do nosso estado, material de pesquisa. Inclusive, a Biblioteca Parque, ela não é só frequentada por esse público mais familiar, ou por esses que eu já destaquei aqui. Nós temos também... Nem por pesquisadores. Nem né? só por pesquisadores. Sim. Nós temos ali também, na Central do Brasil, muitos trabalhadores que, por conta da estação de trem, são trabalhadores do trem, são vendedores, né, que naquele horário de pico estão ali vendendo suas balas, seus bombons, e outros utensílios, aquele cortador de alho, aquele pincel, aquela coisa toda que serve para a dona de casa que está voltando para o seu lar, e que em determinados momentos do dia, eles passam o dia na Biblioteca Parque esperando esse horário de rush, e por conta disso estão ali desfrutando de uma leitura, assistindo um DVD, a gente tem ilhas de DVDs, usando uma internet, construindo um documento, pedindo auxílio dos nossos servidores para enviar um e-mail. Então, a Biblioteca Parque é realmente o lugar de todo fluminense, especialmente daqueles trabalhadores que estão ali no Saara ou que passam pela Central do Brasil. Eu não sei se a senhora sabe ou se tomou conhecimento, semana retrasada nós fizemos um programa igual a esse, só que lá no Palácio Guanabara com o governador Cláudio Castro. Sim. E conversei muito com ele a respeito de todas as áreas, né, que ele tem um olhar diferenciado. Dá para ver que percebe-se que o governador Cláudio tem uma intenção diferenciada. E ele citou seu nome na hora que a gente conversava. Ele falou, observa o jeito, a maneira que a nossa secretária tem quando olha para as pessoas. Então, esse jeito, eu sou também um observador, né? Não tão com seu jeito, mais grosseiramente, mas um observador do comportamento das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Desculpa alongar só um pouquinho. Fica à vontade. Porque nesse momento de pandemia, milhares de pessoas, famílias inteiras, abandonaram suas casas, tiveram que largar as casas. Elas não estão em casa mais. Ou foram despejadas, ou houve confusão na família, ou conflito familiar. E milhares de pessoas
né, de famílias estão morando nas ruas. Ali mesmo onde está localizada a sua biblioteca, a biblioteca que a senhora comanda, que administra, tem ali centenas de pessoas morando na Marquise, morando nas proximidades. Essa gente não aparece lá na biblioteca? Aparece só para pedir uma água, para tomar um café? Ou alguém de lá aparece para ler? Essa gente também aparece para ler na biblioteca. Sério. Essas pessoas também ocupam a biblioteca. E essas pessoas não nos atrapalham, essas pessoas colaboram com o nosso trabalho. Algumas delas mantêm um vínculo com a biblioteca. Por conta disso, nós até estamos iniciando um projeto muito bacana com a revista Traços, que vai oportunizar pessoas se tornarem porta-voz da cultura, podendo serem agregadas a um projeto incentivado pelo Estado do Rio de Janeiro e também pela empresa Souza Cruz, que vai permitir que essas pessoas se tornem vendedores de uma revista conceitual da cultura, podendo garantir uma renda e podendo até sair da rua e terem, através dessa venda, o seu próprio sustento. A senhora explica pessoalmente para eles? Explicamos, não só explicamos, mas estamos numa fase de recrutar essas pessoas para participarem dessa experiência. Hoje de manhã nós já falamos sobre isso lá na Biblioteca Parque, inclusive esteve conosco a esposa do nosso governador, hoje é o Dia da Mulher, ela nos deu a honra de tomar café na Biblioteca Parque conosco e ouvir um pouco dos nossos projetos, dos projetos do Estado do Rio de Janeiro, e nós tratamos com a revista Traços, idealizamos como vai ser esse movimento de agregação de pessoas que vivem vulnerabilidade social, trazendo elas para mais perto do Estado, para mais perto da biblioteca, permitindo que elas sejam porta-vozes da cultura espalhados nas orlas das nossas praias, passeando ali pelo calçadão de Copacabana, na Zona Sul, em Niterói, vendendo esse que vai ser um instrumento que vai gerar muitas oportunidades, possivelmente oportunidades que vai transformar a vida de milhares de pessoas. Secretária, eu queria falar, a senhora é da Baixada Fluminense, especialmente, tem tudo a ver com esse programa. Igualzinho a mim, nós somos da Baixada. A senhora é especialmente de Duque de Caxias, sabe? Eu sou de Nova Iguaçu. Sim. E os problemas são semelhantes, não só nos municípios da Baixada, mas São Gonçalo, Zona Oeste, tem muita coisa a ver. Tem muito a ver com a nossa Baixada Fluminense, né? Sim, os problemas são muito parecidos. Então, esse olhar diferenciado que a senhora está tendo, não vai ficar só na cidade do Rio de Janeiro. Não. Nós chegamos na Secretaria de Cultura comissionados a olhar para o Estado, para os 92 municípios do Estado, de forma única. Era preciso desconcentrar os recursos da cultura, no sentido de democratizar o acesso aos recursos da cultura. Para isso, nós precisávamos intervir na origem dos instrumentos. Então, agora, toda política pública que a Secretaria de Cultura implementa, ela cumpre esse requisito de democratização do acesso. No caso do nosso edital Cultura Presente nas Redes, 266 fazedores de cultura, 2.500, são da Baixada Fluminense. Olha, que beleza. Que beleza a gente muito saber bom. Que o dinheiro da cultura chegou na Baixada, atendendo as pessoas da Baixada. Também tem sido assim no ICMS. Cerca de 5 milhões de reais dos projetos incentivados do ano anterior atendem diretamente a Baixada Fluminense. Nós também pagamos a renda emergencial aos fazedores de cultura que, por conta da pandemia, estavam precisando desse auxílio do governo. Foram 1.695 fazedores de cultura que receberam
pelo menos o valor de R$3.000, porque aquelas mulheres que são mães de família receberam o dobro do valor. Destes, 170 são da Baixada Fluminense. Todos já receberam? Todos já receberam. E olha a boa notícia, receberam no dia de Natal. Foi um presente de Natal para garantir a alimentação da ceia natalina. Então, 170 são da Baixada Fluminense. Nós também atendemos na Lei Aldir Blanc, onde nós credenciamos mais de 2.500 projetos, 250 deles, 10%, foram destinados à Baixada Fluminense. Quando a gente estabelece cotas lá na origem do instrumento que possibilita que a política pública aconteça, o dinheiro chega nesse lugar. E nós chegamos na Secretaria de Cultura imbuídos de fazer isso acontecer, de fazer com que o Estado do Rio de Janeiro fosse olhado como um todo, com todo o apreço que a gente tem à capital, mas permitindo que ele pudesse chegar no interior e em toda a região metropolitana. Muito bem, estou conversando aqui com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros. Secretária, a senhora está falando muito de cultura, aí está me ocorrendo a integração das secretarias que eu prometi conversar com a senhora. É a Ciência e Tecnologia e Inovação, não é isso? Lá hoje tem à frente o deputado estadual, doutor Serginho. Sim. Tem também na Educação e tem uma outra secretaria que, eu não sei se a senhora concorda, mas é fomentadora, que é a Secretaria de Estado de Turismo. Sem dúvida. E aí eu queria levar, já que a senhora está levando a cultura para as praias, falar de Paraty, da Flip, que não aconteceu e em que fase está. O projeto vai ser retomado pós-pandemia. Qual é a situação? Na verdade, a Flip aconteceu num modelo diferente, né? Não do modelo que a gente muito gosta de poder... né? Ir a Paraty, desfrutar daquela beleza arquitetônica que é incrível, daquele patrimônio cultural que tem uma expressão singular. A Flip aconteceu no modelo online. Inclusive, eu até participei da edição da Flip online, que foi no ano passado, e nós também patrocinamos a Flip através da Lei Aldir Blanc. E estamos aguardando agora a possibilidade de aglomerar para que a gente tenha a Flip presencial, quem sabe ainda no ano de 2021. É uma iniciativa apoiada pela Secretaria de Cultura. Nós já sinalizamos para a Flip que queremos estar lá, queremos ter um stand da Secretaria de Cultura lá, porque a cultura não pode institucionalmente ficar fora desse movimento, que é um dos maiores movimentos literários do Estado. Preciso interromper a senhora por mais alguns minutos, por mais um intervalo. Ainda está faltando falar da Secretaria de Ciência e Tecnologia, verdade. E a de Turismo também. Vamos deixar isso para o último bloco. Pode ser? Claro. A senhora manda aqui. E também no outro bloco eu quero perguntar e quero antecipar a pergunta, a situação do Museu da Imagem do Som. Opa! É com a senhora, né? É comigo. É com ela, é com a secretária de Cultura do nosso estado, professora Daniele Barros. Nós voltamos bem rapidamente. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo imensamente o prestígio da sua companhia. Estou conversando aqui com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros. Professora Daniele Barros, esse assunto que a gente vai tratar agora é uma coisa que o povão precisa saber e ser informado, né? Lá no governo Cabral, no governo Pezão, não me lembro direito, foi iniciada uma obra com muita pompa, como diz os antigos, muita pompa e circunstância, do Museu da Imagem do Som, ali em Copacabana,
prédio maravilhoso, projeto lindo, com recursos do governo naquela federal. orla. Não é? Hoje ele está se destacando como um escombro. Por enquanto. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Fala pra gente. Na verdade, o Museu da Imagem e do Som, né, ele tem outras 2 sedes, que é na Lapa e que é na Praça 15, que armazena todo o arquivo e todo o acervo desse museu, que é um museu que abriga o maior acervo da imagem e do som do país. E Copacabana vai ser a grande vitrine, vai nos dar a possibilidade da gente mostrar tudo que está guardado nas nossas galerias, dentro desses outros 2 espaços da imagem e do som, que hoje pode ser visitado não só por pesquisadores, mas também pela população do nosso estado, através dos programas educativos. Mas, sem dúvida, o grande Miss Copacabana está ali na orla daquela praia maravilhosa, que é cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e nós estamos trabalhando para reativar as obras. Isso já estava acontecendo no ano passado, quando nós tivemos a ausência do investimento do Banco Mundial. Nós estávamos contando com isso. Logo no início da pandemia, se teria o processo licitatório, mas ele foi adiado justamente por conta de uma decisão que impossibilitaria que as pessoas pudessem estar concorrendo, porque nós estávamos vivendo aquele caos do isolamento social, a necessidade do isolamento social, e por conta de adiar o calendário, o Banco Mundial se ausenta desse processo do aporte de recurso e obrigando o Estado a ter que redimensionar as suas finanças, os seus orçamentos, para poder, então, fazer um investimento de forma direta, para que nós pudéssemos, então, ter reiniciado as obras do museu. Isso entrou no radar político do Estado, nós queremos entregar, nós entendemos que essa é uma entrega que marca a gestão do nosso governador, que é uma pessoa da cultura, que tem apreço pela cultura, que sabe o quanto a cultura transcende esse movimento simbólico e também é um movimento econômico. Através da cultura, a gente faz a economia criativa circular e nós temos muita expectativa que ainda nesse semestre as obras retomem e que em 2022 a gente vai estar entregando o prédio do MIS, que já tem 70% das suas obras concluídas, à população, não só do estado do Rio de Janeiro, mas a todo brasileiro, porque eu tenho certeza, não tenho dúvida, de que esse vai ser o equipamento cultural mais visitado do mundo e do estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Secretária, sabe por quê? Eu já ouvi muitas vezes outros secretários, só desculpa a sinceridade aqui, nosso programa é exatamente para isso, para esclarecer dúvidas. E a gente já teve a oportunidade de ouvir muitos outros secretários falarem não da forma com que a senhora está colocando agora, mas com ideias mirabolantes. Parecia que os secretários levitavam, a gente tem que puxar a pessoa para a terra. Não é o seu caso, porque a senhora está colocando claramente o que de fato aconteceu e que atrapalhou o andamento das obras. Mas queria fazer uma outra pergunta. A relação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, com todos esses projetos da cultura, uma vez que é subordinado, a subordinação da FAETEC é da Secretaria de Ciência e Tecnologia, não é da Cultura. A Secretaria, por outro lado, de Educação, também tem outros projetos que se assemelham, se encontram, sendo que as 3 secretarias, mais a de Cultura, é uma grande fomentadora de recursos para o nosso Estado. Como é que é a sua visão? Sem dúvida.
Trabalhar num governo integrado, sem dúvida, traz muitos benefícios para a população. E essa tem sido uma marca desse movimento do governo, desse momento do governo. Para que você tenha noção de como isso é uma verdade expressada, né, e materializada, nós temos regularmente, no espaço da Secretaria de Cultura, lá na BPE, a cada quinzena um encontro com a Secretaria de Turismo, né, com meu par lá, o Gustavo Tutuca. Nós temos trabalhado no calendário da retomada dos eventos do Estado. A nossa pasta dialoga diretamente com a Secretaria de Cultura e eu chego a brincar com ele. Espero que ele esteja aí assistindo o programa, que eu falo assim, Tutuca, o que preenche o turismo é a cultura. Então é preciso que esse casamento seja perfeito, e tem sido. Então daqui a pouquinho tem novidade, né, com relação ao calendário de retomada no segundo semestre. Nós estamos chamando esse calendário de retomada RJ, onde a gente vai poder, de fato, fazer o anúncio daquilo que a gente vai poder ter no estado do Rio de Janeiro, logo que superarmos essa questão, essa necessidade da população ser imunizada e a gente poder, de fato, propiciar eventos que permitam que as pessoas estejam juntas. Então, isso a gente está falando de final de 2021, mas nós já estamos planejando isso. É muito importante que o governo ele tenha um planejamento e que ele possa oferecer esse planejamento à população, tanto ao mercado turístico, ao mercado cultural, quanto à população que consome cultura através dos eventos. Esse mesmo movimento que tem sido peculiar ao turismo e à cultura também tem acontecido com as demais pastas. É impossível pensar cultura longe desse movimento educacional e longe desse movimento tecnológico. Na verdade, isso funciona quase como um tripé. Cultura, educação, inovação e tecnologia precisam caminhar juntos. Até porque é no ambiente escolar que muitas das vezes o menino, a menina, o jovem tem acesso aos primeiros movimentos culturais. Mauro, eu sou da Baixada Fluminense. A primeira vez que eu vi um espetáculo teatral, eu assisti dentro de uma escola. A primeira vez que eu ouvi uma música sendo tocada num piano foi na escola Olga Teixeira de Oliveira, numa aula de música. Hoje a minha cidade tem um teatro e tem uma biblioteca muito linda na Praça do Pacificador, uma obra desenhada por Oscar Niemeyer. Mas quando eu era criança, a gente não tinha ali aqueles equipamentos. E era muito difícil, era muito complicado sair da Baixada Fluminense para vir assistir um espetáculo teatral na capital. Porque muitas das vezes não se tinha, de fato, o dinheiro da passagem para isso. Então, caminhar junto e permitir que as escolas sejam esse espaço de acesso é fundamental. Muito bem. Olha só, professora Daniele Barros, eu estou lembrando aqui, quando eu olho para você e vejo seu carinho, sua dedicação, principalmente com o pessoal que mais precisa, com o povão, com a nossa gente, não é isso? O governo tem que ser do povo, né? É isso aí. Aí me ocorreu que hoje à tarde me ligou o nosso Neguinho da Beija-Flor. Opa, um querido. Que é um campeão de humildade, né? Sim, simpatia. É um legítimo representante da nossa Baixada. Ele me falou, me ligou e falou, Mauro, fiz uma música pro Dia da Mulher. Eita, eu queria que coisa linda. Pedir licença para nós podermos assistir juntos essa música do Neguinho da Beija-Flor. Vamos? Vamos lá. Mulher, a luz da humanidade, divina mulher. Mulher, seu nome é felicidade. Mulher, o seu proceder é singular. Mulher, luz da humanidade, o seu poder é impossível calcular. Mulher, mãe, fala da mãe não teria.
Secretária Daniele Barros, essa homenagem que a gente fez aqui, eu queria, já no finalzinho do nosso programa, aproveitando a música do Neguinho da Beija-Flor, né? Eu queria desejar à senhora, e na sua pessoa desejar a todas as mulheres do Brasil inteiro e do mundo, né? Que a gente fala, as mulheres da Baixada, Isso. as mulheres do Estado, não, as mulheres do mundo. Ótimo. Nós estamos terminando o dia, que ela tenha não só esse dia especial da mulher, mas que todos os dias sejam dias especiais para todas as mulheres. Isso. Eu também quero deixar o meu abraço, meu agradecimento por estar aqui e o meu abraço a todas as mulheres que são mães, trabalhadoras, guerreiras, as donas de casa, as fazedoras de cultura do nosso estado. Eu tenho uma admiração enorme por essas mulheres que vão à luta, né? E quero desejar a vocês um feliz Dia da Mulher. E valorizem-se. Secretária, muito obrigado. Foi um orgulho muito grande poder conversar com a senhora aqui no nosso Fala Baixada. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.